A paz de Cristo no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, em todas as áreas da sua vida. Se você está chegando neste canal pela primeira vez, te faço o convite. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, deixe seus comentários e acione o sininho para que você seja notificado quando eu postar mais vídeo. Vamos juntos crescer para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso? Amém. Durante muito tempo, o homem vivia aprisionado espiritualmente. Vivia isolado, vivia nos desertos. A sua morada era entre os mortos. Ele vivia entre os sepulcros. Passava dia e noite gritando, clamando, e não tinha paz, não tinha um equilíbrio mental. Até que um dia ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Vai em direção ao Senhor Jesus Cristo e o adora. E o Senhor Jesus Cristo então o liberta daquela prisão espiritual. Desde muito tempo ele enfrentava esta prisão. Pessoas tentaram ajudá-lo, mas o que poderiam fazer era aprisioná-lo, prender com grilhões, prender com cadeias. Mas devido à possessão demoníaca que estava sobre ele, ele quebrava as cadeias e quebrava os grilhões. Ele então era forçado pelos espíritos imundos a se dirigir para o deserto. E chegando no deserto, passava lá, dia, noite, gritando, clamando. Então o Senhor Jesus Cristo o libertou desta prisão espiritual. Ele, quando estava aprisionado espiritualmente por esta possessão demoníaca, ele andava nu, andava sem roupas. E depois desta transformação, e depois que o Senhor Jesus Cristo o libertou desta prisão espiritual, dias depois, um tempo depois, ele foi visto sentado aos pés do Senhor Jesus Cristo e vestido, e com seu equilíbrio mental, com seu juízo em perfeitas condições. De quem eu falo? Eu falo do homem gadareno, que é mencionado em Mateus, Marcos e Lucas. Era um homem que vivia durante muito tempo nesta prisão espiritual. A palavra nos ensina que ele vivia nos desertos, vivia entre os montes, os sepulcros, a sua morada era entre os mortos. A sua morada era entre aqueles que não tinham mais sonhos, que não tinham mais vida. Talvez essa possa ser a sua situação. Talvez você esteja aprisionado espiritualmente. Talvez você não seja tomado por uma possessão demoníaca. Porque nem toda prisão espiritual é uma possessão demoníaca. O inimigo ele é ardiloso, o inimigo é sujo. Ele trabalha de várias maneiras em nossa vida, na vida daquele que não tem um contato, não tem uma comunhão, uma intimidade com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu não sei por quanto tempo ele estava assim. Talvez você esteja assim há muito tempo numa prisão espiritual. Preso no vício, preso nas práticas ilegais, práticas desonestas, preso na prostituição, preso na imoralidade, e você não tem forças. Pessoas não podem te ajudar, têm tentado, mas não conseguem te ajudar, não conseguem solucionar o problema que você possa estar enfrentando neste momento. As pessoas daquele tempo, naquela época, o máximo que elas poderiam fazer era prender este homem com cadeias, prender este homem com grilhões, ou algemas, vamos falar algemas, prender. Era o máximo que eles poderiam fazer.
Só que o problema maior dele não era externo, era interno. Era a possessão demoníaca que estava sobre ele. E isso só o Senhor Jesus Cristo poderia fazer. Mas o Senhor Jesus Cristo também disse que existe uma casta de demônio que se expulsa com jejum e oração. O Senhor Jesus Cristo já nos deu uma arma, já nos deu um instrumento, uma ferramenta para nós enfrentar esse tipo de situação. Mas só que você precisa reconhecer. Você precisa fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo sobre a sua vida. Aquele homem, quando viu o Senhor Jesus Cristo, ele foi até o Senhor Jesus Cristo e alcançou do Senhor Jesus a libertação que ele precisava, que ele desejava. Um homem que andava sem roupas, um homem que andava, que morava, tinha sua habitação entre os mortos. Talvez você esteja andando entre os mortos espiritualmente. Talvez você esteja andando com pessoas que têm a sua perspectiva de vida morta. Talvez aquela pessoa com a qual você está andando não tem nenhum projeto, não tem nenhum sonho, está apenas existindo e não vivendo. Aquele homem de Gadara, ele apenas existia e não vivia. Quando eu falo que aquele homem existia e não vivia, ele existia da parte biológica, respirava, andava. E quando eu digo que ele não vivia, viver é você ter um relacionamento, é você ter relacionamento com outras pessoas, é você ter sonhos, projetos, planos, propósitos. E nada disso este homem gadareno tinha. De repente você pode estar andando com pessoas assim, que está apenas existindo e não vive mais, já deixou de viver. A Bíblia não relata um momento em que se deu isso na vida deste homem, deste gadareno. A Bíblia não relata. Aqui em Lucas apenas diz que desde muito tempo. Eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei a luta que você está passando, eu não sei há quanto tempo você está enfrentando esta luta. Eu não sei por quanto tempo você persegue este teu sonho. Eu não sei por quanto tempo você está nesta luta, neste vento, nessa tempestade. Eu não sei. Mas assim como o Senhor Jesus Cristo, assim como aquele homem foi até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus o libertou desta prisão espiritual, o Senhor Jesus ele pode fazer o mesmo com você. Você pode dizer, eu não vivo uma prisão espiritual. Não. Será? Você de repente pode não estar tendo uma fase de possessão demoníaca. Porque lembre-se, o inimigo ele é ardiloso. Ele trabalha de várias maneiras na vida de uma pessoa. Não somente possessão demoníaca. Não. Ele trabalha de várias maneiras na vida. Ele trabalha na sua área financeira, na sua saúde, na sua família. Ele trabalha de várias maneiras. Mas a forma que nós podemos nos livrar dessa investida do inimigo sobre nossa vida é nós termos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E como nós podemos ter esse encontro com o Senhor Jesus? É através da nossa oração. É abrir o nosso coração e mostrar para o Senhor os nossos planos, projetos, mostrar para o Senhor aquilo que tem tirado o nosso sono, que tem tirado a nossa paz. Há muito tempo aquele homem já não tinha mais paz, não dormia, porque a palavra diz que ele, de dia e de noite ele vivia gritando, clamando. Ele não tinha paz.
não tinha equilíbrio emocional, não tinha equilíbrio mental. E depois deste encontro com o Senhor Jesus Cristo, um homem que andava nu, um homem que andava sem roupas, ele foi visto depois aos pés do Senhor Jesus Cristo, vestido e com seu juízo perfeito, ou seja, o seu equilíbrio mental. Já não andava mais gritando, já não andava mais entre os mortos, já não andava mais, já não vivia mais no deserto. Ele passou a ter um convívio social e familiar. O Senhor restaurou a vida daquele homem. O que antes era apenas uma existência, ele apenas existia, quando o Senhor o transformou, quando o Senhor o libertou daquela vida, ele passou daquela prisão espiritual, ele passou a viver. Ele passou a ter um relacionamento social, passou a ter um relacionamento familiar, coisas que há muito tempo ele não tinha. Esse pode ser o seu problema. Há muito tempo você não tem tido paz. Há muito tempo você não consegue dormir. Há muito tempo que você, quando chega à noite, quando você vai deitar na cama para dormir, o sono foge. Você perde o sono. Você rola na sua cama para cá, rola para lá e não consegue dormir. E amanhece o dia, você levanta para ir trabalhar e vai cansado, vai esgotado, porque você não conseguiu descansar durante a noite. Porque você não teve paz, porque você não tem tido paz. Eu te faço um convite nesta hora, a você ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Próximo da sua casa deve ter uma igreja evangélica. No dia de hoje, no dia de amanhã, ou seja, em algum momento haverá um culto nesta igreja. Faça uma visita a esta igreja, vá ouvir a palavra do Senhor. Ah, meu irmão, eu moro longe, a igreja mais próxima daqui é longe. Mas de repente você tem um vizinho, servo, serva de Deus, que conhece a palavra, que é temente, é obediente à palavra do Senhor, que é fiel à palavra do Senhor. Conversa. Peça uma oração. Eu tenho certeza que ele, com a sabedoria de Deus, vai falar: vamos orar juntos? Vamos levantar essa oração juntos? Eu e você vamos orar juntos ao Senhor. E é tão bom quando nós recebemos ajuda. Aquele homem há muito tempo não sabia o que era um convívio familiar, um convívio social, não sabia o que era paz. Creia, hoje, ainda hoje, se você abrir o seu coração e mostrar para o Senhor Jesus Cristo, falar com o Senhor Jesus Cristo aquilo que tem tirado a tua paz, aquilo que tem tirado o teu sono, a tua tranquilidade, ainda hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele pode te libertar desta prisão espiritual. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para desfazer as obras de Satanás. Satanás, ele não entra em nossas vidas somente através de uma possessão demoníaca. Se nós olharmos para a vida de Jó, a passagem de Jó, Jó, ele não foi possuído pelo espírito imundo, não. Satanás trabalhou na vida dele, na sua vida, na vida de familiar, na sua vida financeira e trabalhou também na sua saúde. Então o inimigo tem várias maneiras para trabalhar na vida, em nossa vida. Ele não trabalha somente com possessão demoníaca. Não, ele sabe como trabalhar na vida da pessoa. Só que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma arma poderosa. O Senhor Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse para os seus discípulos:
que existe casta de demônios que se expulsa através do jejum e da oração. Você quer se libertar dessa prisão espiritual em que você está passando, que você está enfrentando? Faça um jejum, mas juntamente com o jejum, faça também uma oração. Jejum e oração. Mas não faça assim um jejum de qualquer maneira, não. Analise suas condições, a sua saúde. Analise. Será que eu posso ficar um dia inteiro sem me alimentar, só bebendo água? Será que eu não trarei complicações sobre a minha vida, sobre a minha saúde? Avalie-se que tipo de jejum você pode fazer. Mas não faça qualquer tipo de jejum sem antes você se avaliar. Não. Após você fazer essa avaliação própria em você mesmo, faça então um jejum e uma oração. Por quantos dias? Eu não sei. Você é que sabe. Deus vai trabalhar no seu coração, na sua vida. Apresenta ao Senhor este problema. O gadareno, ao ver o Senhor Jesus Cristo, ele foi ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi até ao Senhor Jesus Cristo apresentar aquele problema. E o Senhor Jesus Cristo, com a sua graça, sua misericórdia, o libertou daquela prisão espiritual. O Senhor Jesus Cristo também fará o mesmo por você, se você for até a Ele. Mas o interessante é que a palavra fala que aquele homem foi até o Senhor Jesus e o adorou. A adoração trouxe uma libertação sobre a vida daquele homem. Desde muito tempo ele não sabia o que era estar entre pessoas vivas, porque durante muito tempo a pessoa com que ele convivia eram mortos, ou seja, a sua habitação era entre os sepulcros, onde só tinha pessoas mortas. Pessoas que não sonhavam mais, pessoas que não tinham mais projetos, pessoas que não viviam nem existiam mais. Pessoas que talvez existissem na memória de seus familiares que estavam vivos. Mas ali, nos sepulcros, já não tinha mais sonho. Já não tinha mais projetos, propósitos, planos. Não. Ele então passou a viver. Ele deixou de existir e passou a viver entre os vivos. Entre pessoas que tinham sonhos, projetos, metas, propósitos. Talvez você engavetou o teu sonho. Talvez você deixou o teu sonho lá na gaveta, guardado, e foi conviver e foi se relacionar com pessoas que tinham também os seus projetos mortos. Só estava olhando a banda passar, apenas viviam a vida passivamente, não agia mais. Apenas passou a existir mecanicamente, automaticamente. Talvez você só dorme, acorda para trabalhar, come, bebe, dorme e trabalha. Somente isso. Nada mais além disso. O Senhor Jesus Cristo, ele pode transformar a sua vida. O Senhor Jesus Cristo, ele pode te tirar desta prisão espiritual. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo veio para desfazer as obras de Satanás. Aquele homem durante muito tempo, um homem gadareno, durante muito tempo, ele viveu uma prisão espiritual. Ao encontrar o Senhor Jesus Cristo, ele foi da prisão espiritual
a restauração da vida. O Senhor Jesus restaurou a vida daquele homem. O Senhor Jesus Cristo entrou com providência e expulsou aquela legião que estava sobre a vida daquele homem. Então você que está aí do outro lado, você que vai ouvir, ou você que vai assistir este vídeo, entregue a sua vida, entregue os seus planos nas mãos do Senhor, porque a palavra do Senhor é tremenda para nos dar libertação daquilo que pode estar nos aprisionando. Porque a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios 16:3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Aquele sonho que você engavetou, tire da gaveta e apresente ao Senhor Jesus Cristo. Aquele filho que de repente não está andando da maneira que você gostaria que andasse, apresente a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Ore pelo seu filho, pela sua filha, ore pelo seu marido, pela sua esposa, ore pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus familiares, amigos. Ore, apresente ao Senhor aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que está tirando a tua tranquilidade, apresente ao Senhor neste momento. Não permita que isso venha tirar a sua tranquilidade, a sua paz. Até quando? Até quando isso vai fazer com que você viva uma vida de isolamento? Vai fazer com que você viva entre os mortos, entre aqueles que sepultaram os seus sonhos, aqueles que sepultaram os seus projetos. Até quando você viverá desta maneira? Até quando? O Senhor deixou a sua palavra e diz aqui, o Senhor libertou este homem da sua prisão espiritual e restaurou a sua vida. Aquele homem não tinha um equilíbrio mental. Aquele homem não vivia, não andava vestido. E após essa transformação, o Senhor, esse homem foi encontrado aos pés do Senhor Jesus, sentado e vestido e com seu juízo perfeito. A paz que ele não tinha, o Senhor restaurou, devolveu a paz. Talvez o que esteja faltando para você é um passo. Tomar a decisão. Você quer que a sua vida seja restaurada, as pessoas são limitadas, não podem te ajudar, porque a transformação que você precisa ter, ela vem de dentro para fora. Assim como aconteceu na vida deste homem. As pessoas ajudavam aquele homem de que maneira? Deixando-o preso. E não resolvia o problema dele. Não solucionava e não solucionou o problema em que ele estava enfrentando. As pessoas às vezes podem nos ajudar quando o problema é externo. Ajudar, comprar alguma coisa, material, me ajudar a abrir uma porta de emprego. Mas quando o problema é aqui dentro, quando o problema é na alma, aí só o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso por cada um de nós. Não viva mais uma prisão espiritual. Permita que o Senhor Jesus Cristo restaure a sua vida. O sonho que você engavetou, o plano, o projeto que você engavetou, permita que o Senhor Jesus Cristo venha restaurar
esse seu sonho, esse seu projeto, essa vontade de viver, mas de viver na presença do Senhor, de viver de acordo com o que o Senhor quer que nós venhamos viver. E tenha a certeza, a absoluta certeza, que Deus vai operar maravilha na sua vida. Maravilha não, maravilhas no plural, porque muitas serão as maravilhas de Deus na tua vida. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Creia que o Senhor tem poder para te libertar desta prisão espiritual. O Senhor Jesus Cristo tem poder para te levar da prisão espiritual à restauração da vida. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo.